e o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira para a nossa live com o pastor Roosevelt. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2023. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. O que eu vim fazer aqui? Vim aqui para pregar o querigma de Cristo. Quero convidá-lo a estar comigo durante alguns minutos. Estarei meditando na palavra de Deus e, no final, estaremos orando em seu favor. Aqui em Manaus, nós somos a nova Igreja Querigma. E eu quero convidar você a vir participar das nossas reuniões. São reuniões de avivamento, de crescimento espiritual, de pregação da palavra de Deus, de estudos bíblicos, de conhecimento de Deus. E nós estamos nos reunindo aqui todo domingo às 19 horas, aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Eu quero, então, convidar você para que esteja conosco neste próximo domingo. Nesse próximo domingo, vamos estar realizando uma grande concentração de fé, de avivamento, de crescimento espiritual, e será muito bom se você estiver conosco. Não permita que nada te impeça de estar conosco nesta noite abençoada de domingo. É todo domingo, às 19 horas, aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus. É aqui na zona norte de Manaus, aqui na Cidade Nova 2, no Núcleo 4 da Cidade Nova 2. E Deus tem bênçãos e coisas novas a fazer na sua vida. É tempo de crescimento espiritual, é tempo de avivamento, e eu o convido a amigo, amado, irmão, a vir participar conosco destas nossas concentrações de fé que acontecem aqui todo domingo às 19 horas. E agora, meus amigos, eu quero convidá-los para uma meditação na palavra do nosso Deus, nessa noite abençoada de quinta-feira, e eu quero passar aqui para vocês a mensagem que eu transmiti no domingo passado, aqui na nova Igreja Querigma, em Manaus. É uma breve meditação que eu tenho certeza que vai falar profundamente ao seu coração nesta noite abençoada de quinta-feira. Assista aí, com o coração aberto, deixe Deus falar contigo, porque é uma mensagem especial ao seu coração. Te amo, Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém.
Nós estamos reunidos aqui nesta noite de domingo para cultuarmos e engrandecermos ao nosso Deus. E hoje, por ser o primeiro domingo do mês, já de fevereiro de 2023, nós vamos estar também celebrando a Santa Ceia do Senhor. Mas agora eu quero convidá-los para a meditação na palavra do nosso Deus. Eu quero transmitir a vocês uma mensagem que tem como tema a nossa origem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 24, que diz o seguinte: E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. 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 Eu não sei se alguma vez você já parou para pensar de onde nós viemos, de onde você vem, né? A gente sabe que a gente existe, que a gente está aqui. Eu estou aqui já há 57 anos e cada um de vocês tem uma idade, e nós existimos aqui. Na Terra existem bilhões de pessoas, né? São pessoas, seres vivos que estão por aí, seres humanos. E de onde veio todo esse povo, né? Como essa turma apareceu aqui? Você sabe que fora da Terra existem outros planetas, né? E os planetas que já foram visitados, já foram estudados, já tiveram assim alguma visita, mesmo que tenha sido de uma sonda, né? Ou que tenha sido observado pelos telescópios potentes, eles perceberam o seguinte: que fora da Terra não tem vida. Nem os animais, nem os micróbios que existem aqui na Terra, fora daqui não tem, não existe. Não existe nenhum tipo de vida. Até agora não encontraram. Não é? Lá na Lua, que já foram lá, não tem vida. Não é? E em todos os outros planetas aqui, aqui na nossa galáxia, não se descobriu ainda vida fora desse planeta. Mas aqui na Terra tem. E como eu estou dizendo, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas aqui na Terra. De onde veio esse povo todo? De onde apareceu essa gente toda? Né? Qual é a nossa origem?
E eu quero aqui nessa noite dizer a vocês que a nossa origem é justamente Deus. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem criou você. E eu acabei de ler aqui na palavra de Deus a descrição desse momento, quando Deus ele cria os seres vivos, os seres viventes na face da terra. E você vê que ele vai criando, ele cria os animais, os répteis, ele cria as bestas feras, e depois de criar os animais, aí então ele cria o homem, que é a sua obra-prima, a sua obra especial, né? Ele cria o homem. E uma coisa chama a atenção na criação desse ser humano, é que a Bíblia diz aqui que o homem, ele foi criado por Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso significa? Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, sou eu, é você. Isso significa que nós fomos criados por Deus, que nós viemos de Deus e que nós fomos criados, inclusive, para a sua própria glória. Você sabe por que você existe? Você existe para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus, para exaltar o seu santo nome. Eu posso dizer para você, como o Billy Graham dizia, que Deus, ao criar o homem, ele deixou dentro do ser humano um vazio tão grande, do tamanho dele. E esse vazio só pode ser preenchido com ele. Então todo ser humano, por ter sido criado por Deus, por ter sido feito à imagem e semelhança. Então o que acontece é que Deus deixou esse vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido com ele. Então, nós precisamos disso. Precisamos de Deus. Há uma necessidade gritante dentro do ser humano de Deus. Então, veja, quando a Bíblia diz assim, que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso significa que o homem ele foi criado como Deus é. Então o homem era santo, o homem era justo, o homem era perfeito, o homem era criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E o que foi que aconteceu com a raça humana? Infelizmente, quando o Adão pecou lá no Jardim do Éden, o ser humano caiu, perdeu a imagem e semelhança de Deus, se tornou pecador, passou a viver de uma forma errada, né? De tal maneira que hoje, na época em que nós estamos vivendo, existem pessoas que pensam, inclusive, que o natural, o normal, é a pessoa viver pecando, viver longe de Deus. Você vê, por exemplo, as pessoas estão por aí usando drogas, se prostituindo, mentindo, roubando, matando. E elas acham que isso está certo. E acham que elas nasceram para isso mesmo. Que isso é normal. O ser humano, na verdade, se corrompeu completamente. E nos dias de hoje, né, até parece que o errado é que é o certo mesmo. O mundo está de cabeça para baixo. Mas eu venho aqui nessa noite para dizer que, apesar da maioria das pessoas estarem pensando hoje que elas nasceram com pecado, que elas não têm que servir a Deus, que elas têm que viver lá nas drogas mesmo, na bebida mesmo, na prostituição mesmo, nas mentiras mesmo, na corrupção mesmo.
Apesar das pessoas pensarem isso, elas estão erradas. Elas estão enganadas, porque mesmo elas que estão pensando assim, elas vieram de Deus. Sabe qual é o natural? Sabe qual é o certo? Sabe qual é a maneira correta de se viver? É amando a Deus sobre todas as coisas. É colocando Deus em primeiro lugar na vida. Entendeu, Maria? Entendeu, Sofia? Vocês e eu e todas as pessoas da terra, nós fomos criados para sermos servos de Deus. Eu quero dizer para você que aí dentro de você, no seu DNA, vocês sabem que a gente tem um DNA, né? Pois eu quero dizer que lá no seu DNA, você vai encontrar Deus lá. Né? Porque você vem dele. E eu quero inclusive dizer para você, olha, que Deus, Ele está aí em você. Você sabe como foi que Deus ele criou o ser humano? A Bíblia diz que Deus ele fez um boneco de barro. Deus moldou o barro. Ele modelou o barro com as próprias mãos. Fez um boneco, né, de barro. E aí depois ele fez o seguinte, ó, presta bem atenção aqui no que eu vou dizer. Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro. Ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou do seu espírito para dentro daquele boneco de barro. E foi a partir daí que ele se tornou uma alma vivente, um ser vivente, depois que Deus soprou nas suas narinas. E aí eu quero dizer para você o seguinte, vocês que estão aqui nessa noite, vocês estão respirando? Tá? Respira aí. Você inala e exala o ar, né? Você consegue fazer isso? Na verdade, a gente não consegue ficar sem fazer isso, né? É o tempo todo respirando. Se você ficar mais de 5 minutos sem respirar, você pode morrer. Pode morrer. Certo? E olha aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer. Sabe quem é que está te dando esse fôlego aí, que está te dando a condição de respirar e está te dando a condição de viver, de estar vivo? É Deus. Amém. Então, esse ar que você está respirando aí, é Deus em você. É o fôlego de Deus que está em você. Então, toda vez que você está inalando ar e exalando ar, você está tendo um contato com Deus aí na sua vida, porque é Deus se manifestando na sua vida, lhe dando fôlego de vida. E você sabe o que acontece quando uma pessoa morre? Olha aqui para mim. Você sabe o que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece quando a pessoa morre é que há um desenlace da alma, do espírito, do corpo. Porque nós somos formados por essa parte que é o nosso corpo, que é humano, né? Que é palpável, que é tocável. E além dessa parte física, humana que a gente tem também uma parte espiritual que a gente chama de espírito, de alma. E quando a pessoa morre é porque o espírito e a alma saíram. Ficou só o corpo. E o corpo fica sem vida. E o que acontece? O que a Bíblia diz que acontece quando o espírito sai da vida da pessoa? Você sabe o que a Bíblia diz que acontece? O espírito volta para Deus.
de onde ele veio. Porque esse espírito que está aí dentro de você veio de Deus. E por que eu estou dizendo todas essas coisas aqui? Para que você compreenda o seguinte: a sua origem é Deus, está no seu DNA, está na sua respiração, está na sua própria existência. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o certo é você estar com Deus, é você amar a Deus, é você buscar a Deus antes de todas as coisas. O certo é você servir a Deus com toda a intensidade da sua alma e do seu coração. Existem pessoas que elas pensam que elas nasceram tortas, né? Vocês já ouviram a canção do homenzinho torto? Né? Era um homenzinho torto que morava numa casa torta, numa rua torta, que tinha uma vida torta, até que um dia ele se encontrou com Jesus e Jesus endireitou a vida desse homem torto, né? E tem gente que pensa que ele nasceu assim, que ele nasceu para ser uma pessoa torta, que esta é a sua origem. Né? Ele chega a pensar assim: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim, torto. Quer dizer para você que não foi assim que você nasceu, não. E você não nasceu para ser torto, não. Pelo contrário, você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para glorificar o seu nome. Você nasceu para estar na sua santa e gloriosa presença todos os dias da sua vida. E quando a sua vida aqui terminasse, ou terminar, é para você voltar para Ele lá. Voltar para casa, voltar de onde você veio. Todos nós viemos de Deus, nós precisamos de Deus e precisamos estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Qual é a mensagem que eu estou querendo transmitir para vocês aqui? É que você precisa abrir realmente o seu entendimento e abrir seu coração para você começar a servir a Deus e a andar nos seus caminhos e a compreender que o seu lugar é na presença de Deus. O seu lugar é com Jesus. Vocês ouviram isso? Amém. Ouviram isso? E eu quero me dirigir a todas as pessoas que vão me ouvir, vão me assistir através da internet. Você pode estar hoje vivendo uma vida completamente errada. Você pode estar amarrado pelas drogas, pelo pecado, por tudo aquilo que é errado e contrário à vontade de Deus. Você pode estar trilhando o caminho mais torto que alguém pode trilhar. Você já pode ter cometido os piores pecados que alguém pode cometer. Mas você não foi criado para isso. Você não veio a este mundo para isso. E eu quero dizer para você que você foi criado por Deus. Você veio de Deus. Foi Deus quem te criou. Foi Ele quem soprou o fôlego de vida nas tuas narinas. Foi Ele quem te trouxe a vida. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, quando você estava sendo formado como que nas profundezas da terra, quando ninguém sabia que você já estava sendo formado, Ele já sabia. Ele já estava lá te vendo. E Ele estava lá quando todos os teus ossos foram criados. Quando nenhum dos ossos que você tem, nós temos vários ossos, né?
quando você não tinha nenhum osso ainda, quando você era uma substância informe, quando você não tinha nem aparência, nem formosura, era uma coisa informe, Deus estava lá, te vendo, te formando, porque você é de Deus. Você ouviu isso? Amém. Você entende isso? Você é de Deus. Glória a Deus. Agora, o grande problema é que muita gente se desviou, muita gente se afastou, muita gente perdeu o rumo, muita gente se contaminou, tanto que a maioria parece estar sem Deus, né? E Jesus disse que seria assim. Veja que Jesus Cristo, ele disse que existem dois caminhos para a gente trilhar aqui na nossa vida. Existe um caminho largo e espaçoso, que é o caminho que a maioria das pessoas escolhe, por ser largo e espaçoso e de fácil acesso. Mas Jesus disse que o fim desse caminho é a morte, é o inferno, é a destruição. Então é o caminho do pecado, da desobediência, da vida longe de Deus, é o caminho largo. E a maioria, nem sempre a maioria está certa, hein? É a maioria que escolhe esse caminho. E ele disse que o outro caminho é um caminho estreito e apertado, difícil acesso, cheio de pedras. Mas ele disse, esse caminho estreito, apertado, de difícil acesso, o fim dele é a vida eterna, é a salvação. E é o caminho de Deus, que seria o caminho que todos deveriam trilhar. Mas eu volto a dizer, a maioria, olha, a maioria vai escolher o caminho largo, hein? Mas elas estão escolhendo errado. Elas entendem, eu fui criado para esse caminho aqui. Não foi não. Você foi criado para o caminho estreito. Você foi criado para o caminho de Deus. Mas a maioria vai escolher o caminho largo. E eu digo a você, que me ouve em qualquer lugar, escolha certo. Escolha o caminho de Deus. Escolha servir a Deus, ser um servo do Senhor. Mesmo que todo mundo não seja, mesmo que o seu colega lá da escola, mesmo que o seu colega lá do trabalho, mesmo que o seu vizinho, mesmo que as pessoas que estão ao redor de você não queiram nada com Deus, não queiram nada com a fé, não queiram nada com Jesus, queiram você, porque você foi criado para isso. Quero até dizer para você, olha, mesmo que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, mesmo que alguém muito querido, perto de você, não queira servir a Deus, queira você. Não se deixe levar, porque aqueles que decidem não servir a Deus, aqueles que decidem seguir outro caminho, essas pessoas estão escolhendo um caminho contrário à sua natureza, contrário à sua origem. E eu digo para você o seguinte, quando a gente está fora do nosso propósito, fora da nossa origem, a vida da gente desanda, a vida da gente fica sem graça, a vida da gente fica conturbada, a vida da gente fica atribulada, porque o nosso lugar é com Deus. E só tem harmonia, equilíbrio, paz, aquele que está em comunhão com Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar no seu coração nessa noite, preste bem atenção em mim aqui agora. A mensagem que eu quero deixar é esta: a sua origem é Deus. Você veio de Deus. Você é de Deus. E o seu lugar é com Deus. Olha, durante a sua vida, estão me ouvindo?
Durante a sua vida, o diabo vai tentar te enganar. Ele vai tentar dizer para você, não, você não é filho de Deus, não. Você não é de Deus, não. Você é meu. Mas quer dizer, você não é dele, não. Ele até está tomando conta de muitas vidas, mas você é de Deus. Agora, quem decide se vai ficar no caminho de Deus e vai permanecer a Deus, aí é a própria pessoa. Se você decidir ir para o caminho errado, se você decidir viver sua vida sem Deus, se você decidir se entregar aos pecados e a tudo aquilo que é errado, que o mundo lhe oferece, aí você, infelizmente, vai deixar de ser de Deus e vai ser do diabo mesmo. E olha, hoje a gente vê aí o mundo, tem gente pior do que os demônios. Tem gente que já é o diabo que se endemonia delas. São pessoas que são piores do que os demônios até. De tão maus que se tornaram, de tão perversos, pervertidos e pecadores, que eles mais parecem filhos do diabo mesmo do que filhos de Deus. Tem a aparência de Satanás e não a aparência de Deus. Pense nisso, e eu quero convidar todos vocês a virem servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, e preste bem atenção, hein? Por toda a sua vida, hein? É por toda a vida, não é por alguns meses. Eu já servi a Deus há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás. Não, é por toda a vida. Você ainda está vivo? Então é para continuar. Não pode desistir, não. Não pode parar, não. Tem que permanecer firme na presença do Senhor até o dia em que Ele lhe chamar, até o dia que você tiver que voltar para lá com Ele. Porque se você não fizer isso, não permanecer firme, aí no dia que você morrer, ao invés de voltar para casa, vai para outro lugar, vai para o inferno. Mas não é o seu caso. O inferno não foi, inclusive, criado para você. Amém? Amém. Pense nisso. Vamos ficar todos de pés. Vamos orar. E peça a Deus para que Ele te abençoe e você possa permanecer firme, fiel na sua presença, vivendo de acordo com a sua origem, porque a sua origem é Deus. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. Nós compreendemos, ó Deus, que a nossa origem é em ti. E compreendemos que por isso o nosso lugar é contigo. Que nós precisamos preencher todos os vazios da nossa alma contigo. Que nós precisamos viver a nossa vida contigo. Ó Deus Todo-Poderoso.
Então, está aí, meus amigos. Esta foi a mensagem que transmitimos no domingo passado, aqui na nova igreja Querigma, em Manaus. E eu quero convidá-los para, no próximo domingo, vir participar conosco. Todo domingo, 19 horas, nós estamos aqui na nova igreja Querigma, transmitindo a palavra de Deus, orando, impetrando a bênção de Deus na vida do povo, estudando a palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, buscando o avivamento para as nossas vidas. E eu convido você, meu amigo, para vir participar. Traga a sua família. Nosso endereço é Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. É aqui no bairro de Cidade Nova 2, na zona norte de Manaus, no Núcleo 4 da Cidade Nova 2, na Rua Coronel Teodoro dos Reis, o número 14. Todo domingo, 19 horas, o nosso grande culto de avivamento, de crescimento espiritual. E todos vocês estão convidados a virem participar desta nossa grande concentração de fé. Amém? Te espero aqui. Bem, meus amigos, eu quero mandar um abraço muito especial a todos os nossos amigos e simpatizantes e membros da nova Igreja Querigma aqui em Manaus. Recebam todos, meus amigos, um abraço querido do pastor Roosevelt e reforço aqui o meu convite para que no próximo domingo vocês estejam aqui conosco, participando deste momento tão maravilhoso de fé aqui na nova Igreja Querigma em Manaus. E agora, antes de encerrar essa nossa live desta noite, eu quero dar a vocês a oportunidade de contribuírem com o nosso ministério. Nós somos uma obra, uma igreja que precisa da sua ajuda, da sua contribuição para para a nossa manutenção, para a nossa existência, para a nossa continuidade. E eu quero, então, falar ao seu coração e dizer para você contribuir com alegria com esta obra, com este ministério aqui na cidade de Manaus. Eu quero dar para vocês aqui a nossa chave no Pix, para que através dela você possa fazer a sua contribuição. É este número de celular que você está a ver, 92-98-442-9125. Vem fazer missões em Manaus junto conosco. Contribua com as suas ofertas de amor, que aqui nesta cidade existe um povo precisando de ouvir a palavra de Deus, e nós estamos aqui justamente para fazer isso, para transmitirmos a palavra de Deus, e nós precisamos do seu apoio financeiro. Você pode enviar o valor que você puder, que você quiser, aquilo que Deus tocar no seu coração,
para ajudar estes missionários que aqui estão, bem no coração da Amazônia, na cidade de Manaus, pregando o querigma de Cristo. Então, está aí. O nosso Pix é 92-98-442-9125. Que Deus abençoe todos vocês e que possam, então, contribuir com o nosso ministério aqui na cidade de Manaus. Bem, meus amigos, eu quero agradecer de coração a sua participação. Quero lembrar que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui para o culto da libertação e o convido para estar comigo novamente, tendo esse momento abençoado e de fé. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos